Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 23 de novembro de 2025, né? Um domingo. Estamos começando mais uma de João 3,30, que ele cresça e que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma o meu coração, leva cativa a ti. Meu Deus, apresenta a vida do meu esposo, dos meus filhos, a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Crônica 10, o suicídio de Saul, tá? Que diz assim: aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte de Giboá. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que a missionária Nadir Albano desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus, é sobre Jesus, é sobre a Trindade, é sobre a tua santa e preciosa palavra que cura, que liberta, que salva. Meu Deus, que eu venha ser um instrumento, decanta lá, estuda a tua palavra nessa terra, Pai, para ministrar somente aquilo que o Senhor tem para ministrar, Pai, as nossas vidas, e que eu diminua e desapareça, e que o Pai e o Filho e a expressão de Deus apareça, porque a missionária da Dirabano não é nada, mas Deus é tudo em todos, graças a Deus por isso eu estou aqui, pela infinita misericórdia dele que me alcançou, louvando e adorando o nome dele através da palavra, amém, Jesus, amém. Senhor, eis-me aqui. A palavra vai dizer assim: o suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte de Boá. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquias, filho de Saul. Você sabe que esse Jonas foi aquele que foi o melhor amigo de Davi, amém? Que é o pai de Mefimosete. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que o frecheiro o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, e não sofrerei vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Então, Deus falou, né? Porque se lembra que tinha chegado a sentença sobre a família de Acabe, a família de Acabe, ó, a família de Saul, né? Porque Saul perseguia tal, e Deus já tinha levantado Davi como rei, né? Porque Saul não obedeceu, Saul sacrificou onde não era para sacrificar. Por isso que tem aquela fala assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Então, Saul, e o Espírito do Senhor não era mais com ele, né? Então, quando acontece essa situação aqui do frecheiro, é muito interessante, né? Que um rapaz, na sua simplicidade, lança uma flecha, acerta Saul, né? E ali ele acaba morrendo, tá? Quem morreu assim também com uma flechada foi Acabe, tá? Acabe também. E Acabe sangrou até o final do dia e morreu, né? Aqueles que não obedecem a Deus, de um jeito ou de outro, Deus acaba matando. Decanta lá e açaí para que o nome dele venha a ser glorificado. E diz assim, no 7: quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades, e depois os filisteus foram ocupá-las, tá? No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte de Boá. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus, proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagon. Então, Dagon era aquele deus dos filisteus, né? Então, quando eles pegam Saul, vê morto, corta a cabeça, ou seja, assim, era uma maneira de dizer assim, ó, já era, ele não volta mais. Quem fez isso também foi Davi com o gigante filisteu, tá bom? Davi cortou a cabeça do filisteu. Então, igreja, é bem interessante, porque Saul ele fez muitas coisas que não agradavam a Deus. Ele foi consultar a média de Edom, ele perseguiu Davi, ele queria adoração para si, ele em vez de... Deus mandou quando ele matasse o rei Agag, né? Ele não matou.
Aí ele passou, fez um altar para si. Olha, ele mentiu, ali foi coisa terrível. Então chega uma hora que a cobrança chega, tá? E esse Dagon aqui, no tempo de Dagon, né? Tava lá a cabecinha dele, né? Então, assim, foi terrível, tá? E diz assim: quantos habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul? Os mais corajosos entre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. E lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias, porque ele era rei, tá? Então, esses homens vai lá e pega ele, mesmo sabendo de tudo que ele fez, por quê? Porque ele era rei, tá? Ele não poderia ser expulso do jeito que estava sendo exposto, né? Porque Deus havia ungido como rei, né? Então, e Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor, não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma média em busca de orientação, que é a média de Endor, que eu falei, né? Um, é, em vez de consultar o Senhor, por isso o Senhor entregou a morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então foi assim. Então, assim, Saul ele foi tão infiel a Deus, né? Que ele simplesmente, Deus o tirou porque ele era da família dos benjamitas. E o pai dele era cuidador de jumentas. O povo queria um rei e Deus deu um rei, né? Um cuidador de jumentas. E Saul, no começo foi cheio do Espírito Santo de Deus, mas depois, menina, Samuel falou: quem sacrifica sou eu. Saul espera eu voltar. Saul vai lá e sacrifica no lugar de Samuel, né? Ele fala assim: ai, mas por que você fez isso, Saul? Ai, porque o soldado estava se dispersando, o povo estava se dispersando e eu não queria, né? Então, gente, não é questão da voz do povo, é aquilo que Deus fala para você. O que o Espírito Santo de Deus falou para você? Fique para você, porque olha o final de Saul, né? Então, assim, a gente tem que ficar naquilo que Deus falou. O que Deus falou, tá falado. Decanta lá, chore, decanta lá. Que Deus não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa, né? Então, mas Deus levantou Davi segundo o seu coração, amém? Deus abençoe vocês. Tenha um dia abençoado aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Deus abençoe e fique na paz. Um bom domingo, uma boa semana.